Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Noé gerou 3 filhos, né? Me diz aqui. O Rabi Ria disse a Rabi Judá: deixe-me dizer o que eu ouvi sobre o texto. Certa vez um homem entrou numa cavidade de uma caverna e 2 ou 3 meninos saíram juntos, diferindo um do outro em caráter e conduta. Um era virtuoso, o segundo vicioso e o terceiro de maneira comum. Veja, um homem entrou na cavidade, mas 3 meninos saíram de lá. De maneira semelhante, encontramos 3 fios de espírito que esvoaçam e são levados a 3 mundos diferentes. Aí continua aqui, né? A Neshama, a alma espiritual, emerge e penetra entre os desfiladeiros das montanhas, onde o Urua, que é o espírito intelectual, se junta a ele. Então a Nefesh, o espírito vital, une-se ao Rua e os 3 formam uma unidade. Aqui, né, nós temos a árvore sefirótica. Então diz lá que Noé, esse primeiro homem que agora começou a estudar a Torá, que pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer ser humano, ele vai ter ali que ele formou 3 filhos. Esses 3 filhos, né, eles são, na verdade, ali, uma divisão dentro da árvore sefirótica, o que não significa, literalmente, a Torá não está falando nada desse mundo, que esses 3 filhos eram pessoas, não é? Mas isso está ligado a todo ser humano que tem uma alma. A gente está fazendo aqui uma divisão para a gente poder fazer uma análise, não é? Exatamente do que está aqui colocado. Então vamos lá. Essa alma, ela é dividida em 3 níveis, não é isso? Qual é o primeiro nível? O primeiro nível, de baixo para cima, é a Nefesh. Então a Nefesh, ela na verdade é um nível de alma e se chama, na linguagem da Torá, vai se chamar o nome do último filho, que é Yefter. Fala-se Jefter, mas é Yefter. Então esse é o primeiro nível, tá vendo? Então a gente tem, não é, que existe aqui, tá vendo? Uma proporção de entendimento. O segundo filho dele é Cam, né? E Cam também é um outro nível de alma. E finalmente ele chega no primeiro, que é chamado de Shem, que vai acompanhar todo o nível de entendimento da Torá. Veja, esses nomes, né, que é chamado de Shem, mas nós conhecemos como Sem, né? Ou com Torá ou sem Torá, né? Daí tem um monte de questões. Por que eu estou falando sem? Veja, o som é o mesmo, mas dentro do nosso próprio idioma, se é escrito com C é uma coisa, se é escrito com S é outra coisa. Uma questão quer dizer que você pode estar com um quantitativo na mão, uma centena, e o outro é que você pode estar sem nada, né? E você pode estar com 100% de Torá ou sem Torá. Aí vai depender de cada um de nós. Então veja, a palavra Jericó, ela está sendo formada aqui, tá vendo? A gente tem um Vav conjuntivo, e depois desse Vav conjuntivo a gente tem a palavra
Jericó. Aqui daria 220, essa primeira parte, né? 220, e a outra parte aqui daria exatamente 14, a palavra Iade, ou até mesmo Davi. Então veja, essa palavra Jericó, ela tem duas palavras, ela tem duas raízes. Mesmo no hebraico, você não pode ler a palavra sem pegar a raiz dela. Veja, a palavra sem, né, ou sem com C ou sem com S, tem praticamente a mesma sonoridade. Para uma pessoa que não fala português, é complicado entender isso. Assim também acontece com algumas questões dentro da própria narrativa da Torá, não é? Aqui nós temos, olha, várias configurações que nós temos que ver a raiz da palavra. Vamos ver aquela palavra chamada Jericó. Quando ela acompanhada, né, veja só, Yerehar, ela acompanhada de alguns sinais maçoréticos, ela significa mês. Ela significa mês. Mês que dentro da Torá existem os meses judaicos. E logo depois você tem aqui a palavra, as mesmas letras, não é? As mesmas letras. E aí você tem então a palavra Ierar, não tem um A no final, Ierar, que significa lua. Veja, aqui nós entendemos então que não era o fato místico dele pegar uma arca e dar a volta em Jericó, mas está falando de uma construção espiritual. Veja, a própria questão da arca, como a gente está discutindo, na verdade representa que os filhos que estavam sendo construídos por Noa eram esses níveis espirituais. E que dentro dessa história vão ter vários níveis de entendimento. Níveis midráshicos, esses midráshicos vão estar dentro do Talmud, níveis Pesha, níveis Remes, níveis Drashis, e que nenhum desses níveis interpretativos, ainda que sejam extremamente necessários, tem nada a ver com a Kabbalah. Ainda que a Kabbalah use mão desses níveis, eles só vão funcionar quando existe realmente um entendimento mais profundo. Então isso significa que agora nós entendemos que os filhos de Noa, na verdade, é uma construção dos mundos espirituais dentro de cada ser humano. Partindo desse entendimento, não é? Então seguimos aqui o estudo, não é, sobre essas questões. Veja, a Neshama, alma espiritual, emerge entre outros desfiladeiros da montanha, onde o Rua, não é, o espírito intelectual, se junta a ele. Então dessa onde o Nefesh, espírito vital, une-se ao Rua, ou seja, a ideia é que essa conjunção espiritual, não é, formem uma unidade. O Rabi Judá disse: a Nefesh e o Rua estão entrelaçados. Então, quer dizer, o sistema de Malhut com Zerampim estão entrelaçados, enquanto a Neshama reside no caráter do homem. Preste atenção. A Neshama reside no caráter do homem. Isso quer dizer que se um homem não tem caráter, se ele não tem moral, se ele não tem Torá, ele não tem esse nível de cima. Uma morada que não pode ser descoberta ou localizada, tá vendo? Isso não tem como você ver dentro da pessoa. Se um homem atende para a pureza da vida, ele é ajudado pela Neshama. Então, e é sagrada, com o qual ele é purificado e santificado e adere ao título santo. Mas se ele tende à justiça e à pureza de vida, é apenas animado pelos 2 graus, Nefesh e Rua. Então veja, mesmo que a pessoa só viva pela pureza de vida, né, justiça, tá vendo? Então eu tenho justiça, a palavra justiça é tzadik ou tzedaká, fazer tzedaká, ajudar com a Kabbalah, isso se chama justiça. Pureza é o quê? Pureza, toda a Torá está falando de recepção e doação. Se você dá sem interesse.
toda pessoa que vem para a Torá por interesse, ela não vai ficar, porque ela não vai ter os seus interesses cumpridos. Ela tem que colocar para Hashem o porquê ela tem esse interesse, o que ela quer com essa Torá, e se ela está com uma alma de tzedakah, veja, justiça, pureza e caráter. Tá vendo? Isso significa que nós entendemos que nós não podemos, ainda que é lógico que a gente depende de Hashem, às vezes a gente vai pela via errada, que é a via da recepção, muitas vezes, mas que essa não é a via certa. E diz ainda, né, é apenas animado por 2 graus aqui, né, que é a justiça e pureza, que é o grau de Nefesh e Rua, e é desprovido de uma santa Neshama. Além disso, quem começa a contaminar-se é levado a avançar na impureza e fica desprovido de ajuda celestial. Assim, cada um é conduzido pelo caminho que escolhe. Ou seja, se a pessoa vai pela linha da recepção, ela vai perder a sua alma, porque não entendeu o que a Torá está falando. Ou seja, ainda que pareça que ela está muito bem, ainda que pareça como o rei Davi, Senhor, eles não sentem nada, eles andam pela vida, eles são fortes, porque o ego realmente é muito forte, eles estão sentenciados à morte, como o próprio Terrilim diz, né? Isso, se não me falha a memória, está no Terrilim 49. Então, veja só. Judá, o Rabi Judá ilustrou essa passagem. O versículo Senhor, faça-me saber como sou de curta duração. Ele disse, Davi disse diante do santo bendito seja ele, há 2 extremidades, uma à direita e outra à esquerda. E ambos são o caminho pelos quais o homem avança para o outro mundo. Para a extremidade direita, consulte as palavras e a extremidade direita de Daniel 12:13. Vamos olhar aqui no livro de Daniel, no 12:13. Diz aqui o seguinte, mas você vai até o fim, você descansará e levantará nos finais dos dias. Veatá, lehá, leketz, laquetz, né? Aqui a gente tem a palavra ketz, que está lá na Parashá Miketz, que é dureza. Né? Existe uma dureza, e aí continua aqui, Vetanurra, Vetaamod, Legorechá, Leketz, a palavra Leketz, a palavra Ketz, de novo, tá vendo? Gematria aqui, como eu disse para vocês, é 190, e quando recebe o Lamed é 220, Hayamim, né? Então, a gente, quando vai ler a Torá em hebraico, ela tem todo um sistema, tá vendo? Todo um sistema reflexivo que ao ler a tradução você não vai conseguir entender. Então vamos continuar aqui com Zorra, né? E no final, à esquerda referem-se as palavras, essa parte se refere à parte direita, o lado da árvore sefirótica do lado direito, e no final da esquerda refere-se a palavra expôs fim às trevas e busca o fim de todas as coisas. Isso é o Jó 38:3. Vamos olhar aqui no Jó 38:3. Veja, aqui você vai descansar e levantará para o seu destino no final dos dias, né? Isso significa 2 coisas, que Daniel foi salvo, a gente vai ver isso no Zorra, e que ele tinha acabado a sua missão ali, não precisava mais ele reencarnar. Então ele não reencarnou mais, porque ele tinha cumprido a sua missão, ele tinha realmente entendido a Torá. No Iov, ali ao lado direito, e no Iov, no versículo 33, no 13, 38:3, já vai ser o lado esquerdo, né? Diz aqui, cinge os teus lombos como um homem e perguntarei e você me informará, né? Ezar-na kegaver haletzeira veachealeha verrodiene. Deixa eu ver aqui, fazer uma comparação mais ou menos com a tradução do que está aqui. Diz, né?
Os homens avançam para o outro mundo. Na extremidade direita, as palavras na extremidade direita. O fim aqui é o anjo da destruição. Vamos voltar agora. Existe uma parte do lado direito de Daniel 12:13 que fala que Daniel vai ressuscitar. E diz aqui na frase que estava mostrando aqui no Jó 38:3, ele pôs fins às trevas e busca o fim de todas as coisas. Quem é este que escurece, está no 2 e não do 3, o conselho falando sem conhecimento. Quem é que escurece? O próprio Eterno. É ele que ilumina e é ele que escurece, não é? Usando as forças que ele deseja. Eu vou marcar aqui, deixa eu botar em negrito, para depois eu poder analisar com mais cuidado esse versículo. Aqui o fim é o anjo da destruição, tá vendo? Quem é o anjo da destruição? Que também é o serpente, que é chamado fim de toda a carne, tá vendo? Quando o destino da destruição paira sobre o mundo, esse anjo procura explorar todos os caminhos pelos quais ele pode trazer acusações contra o mundo para reduzir os homens ao desespero. Então, o termo fim do direito, como já é dito, é baseado na frase no fim do direito do livro de Daniel. O santo bendito disse a Daniel: andarás até o fim e descansarás, não é? Como a gente viu lá, Daniel 12:13. O santo bendito disse a Daniel, né? Descansarás. Daniel perguntou: descansar nesse mundo ou no próximo mundo? É aqui ou lá? Descanse no outro mundo, foi a resposta. O efeito disse: descansarão nas suas camas. Isso é o Isaías 57:2. E aí aqui ele continua, né? E você vai se levantar para a sua sorte no fim dos dias. Daniel perguntou: estarei entre os ressuscitados ou não? Deus respondeu: e você se levantará. Daniel então disse: sei que há muito bem que os mortos ressuscitarão, eu sei muito bem, em várias classes, alguns justos e até os ímpios, tá vendo? Olha, vamos prestar atenção aqui, ó. Alguns, e não todos, justos, e alguns ímpios, mas não sei se entre os quais me encontrarei. Deus respondeu: para a sua sorte. Então veja, para a sua sorte. Mas Altov, Daniel então disse: como há uma extremidade direita, uma extremidade esquerda, tá vendo? Um lado direito da árvore sefirótica e há uma extremidade esquerda, tá vendo? Então, esses são os dois lados da árvore sefirótica que o homem pode se ligar. Não sei se eu irei para a extremidade direita ou para, os últimos dias. A resposta foi: no final da direita. Da mesma forma, Davi disse ao santo bendito: faça-me saber o meu fim, isto é, ele queria saber o que estava destinado à sua mente, não descansou até que ele recebeu boas notícias. Sente-me à minha direita. Esse é o Terrilim lá no 110:1, ou seja, o lado direito da árvore sefirótica. Sente-me à minha direita. O santo bendito ele também disse a Noé: o fim de toda a carne deve vir diante de mim. O termo fim aqui, não é? Vamos analisar o termo fim, como vimos, refere-se ao anjo da morte. Então, veja, o termo fim, que deve ser analisado, não é? Que toda a questão desse fim que veio diante do ser humano, não é? Quando Deus ele define, né, que todo ser humano vai ser destruído, isso está na Parashá Noa, e que todo ser humano ele deixaria de existir, ou seja, isso é falado para Noa entra na arca, né, e Deus diz que toda a carne, não é? Deixa eu só achar esse versículo aqui, porque eu quero ler com vocês, né? O fim de toda a carne, né, virá diante de mim, ou seja, toda a carne deixará de existir. Isso é o que está lá em Noa. Se a gente pega esse versículo e bota ancorado no tempo,
a gente vai estar passando, não é? Exatamente por uma questão de estar não entendendo a Torá na sua profundidade, ó. No Gênesis, Bereshit 6:13. Desse Deus, Vaiomei Elohim, Lineketz, veja a palavra Ketz mais uma vez, né? Kol Bassar, a palavra Bassar, tá aqui, que é carne, que não tem nada a ver com a carne que a gente imagina. Aqui tem Gematria 502. Baalefneha, aqui está separado o texto. No final de toda a carne, né, virá a Haaretz. E aqui nós temos a palavra Ramaz, tá vendo? Então, tá, faz parte do processo, tá vendo? Ramaz. Mifaneihem, Virhaneni, Mishahitam, Et Haaretz. Então veja, eu decidi acabar com toda a palavra Ket está ligado a quem? Está ligado ao lado negativo, por causa da letra Kuf que tem nessa letra. Veja, então, o fim de toda a carne vem a mim. O fim, a palavra, refere-se ao anjo da morte. A palavra Ket, que reduz o homem ao desespero e que efetivamente é o fim de toda a carne. A carne Bassar aqui, ela significa, logicamente, que também a carne que nós recebemos uma roupa para nossa alma, mas 502, 50 mais 2 vai gerar 52, que está dentro do nome Biná, tá vendo? Então, quando a gente chega na Sefirá Biná, exatamente aqui nessa Sefirá, aqui em cima, aqui tem um planeta, mas isso é dentro da espiritualidade, não dentro do planeta, que é só uma pequena referência para a gente poder entender. Então, quando chega dentro de Biná, o nome de Biná se escreve da seguinte forma: um Beit, um Yod, um Nun e um Re final. Essa é a palavra Biná. Então, a gente está entendendo aqui agora algo muito grande, vai entender algo muito grande. Então, veja, a palavra Biná, ela é composta de um Beit, tá vendo? Um Beit. Esse Beit, ele tem uma representação muito grande, e assim como a palavra Nun também tem uma representação muito grande. Ó, exatamente essas duas letras vão formar o nome Ben. O que é Ben? Todo mundo sabe, Ben é filho, né? Então veja, se eu pego aqui e construo o nome Ben, o Nun muda de lugar porque ele vai se tornar uma letra sofite. Mas aí eu tenho aqui, ó, o nome Ben. Ben é filho, tá vendo? Então veja, ó, Ben é filho e Ben é um sistema que você pode chegar. Deus não tem filhos, não é? Porque se Deus escolhesse somente um grupo como filho, essas pessoas seriam o quê? Seres espirituais mais elevados que o resto da humanidade, mas não é assim. Deus está falando que ele tem filhos, que todo ser humano é igual, não é? E que Deus tem filhos ideológicos que estudam a Torá e entendem esse processo de retificação, tá vendo? Esse processo de retificação se torna muito mais fácil, talvez, se você nascer no povo de Israel. Perceba aqui que filho de Biná, que as pessoas são filhas de quem? Da parte superior do tetragrama. Ó, vamos apagar aqui. Ó, Ben, tá vendo? Ben, Ben e A. Ó, filhos de Yud e Re. Filhos de Yud, que está nessas duas sefirotes, e Re. Essa parte aqui está ligada ao que? Elohim, tá vendo? Essa parte está ligada a Elohim, que é a parte, e aí a gente também tem que trazer uma compreensão sobre isso, porque Elohim também é uma parte, a segunda parte do Eterno. Como que a gente define isso? A gente define isso pelo seguinte fato, pelo fato biológico, ou seja, a Torá está falando da criação de uma alma, tudo bem, mas Deus lá, a ideia é que Deus fez um homem. Vamos botar que isso aqui é um homem que está deitado, né? E fez um homem estava inerte. Então essa parte superior aqui vem, que é a primeira parte do tetragrama, a condensação foi criada por Vav e Re, ou seja, dentro dessa configuração tem toda a parte biológica e etc.
em tudo aquilo que nós somos como seres humanos, né? Ainda que somos seres pensantes, temos uma biologia, existe toda uma complexidade nisso. Isso é biológico. Isso tem a ver com a segunda parte do tetragrama Vav-He. Mas quem estuda a Cabala, ele se torna o quê? Filho de Yud e Re. Por quê? Essa parte do tetragrama, que tem essa Neshama, né, que está aqui em Shem, e tem Hayá e Eridá, que são partes da espiritualidade interna, então eles sopram dentro daquele ser humano essa Neshama aqui de cima. Mas isso não quer dizer que isso está ligado à criação, está ligado que você se ligou ao mundo superior. Você saiu do nível aqui de... esse nível do mundo aqui, e a gente vai ver essa construção dentro da própria história de Noah, que infelizmente no final ele é chamado, no começo ele é chamado de Tzadik, mas no final ele é chamado de Rachá, e a gente vai entender o porquê. Muito bem, perceba que aqui é porque essa alma de cima foi soprada no homem, e ele chegou num sistema de doação. Não é um sistema religioso, não significa que Deus se move nesse mundo, que Deus vai se manifestar aqui ou ali, não é nada disso. Não tem nada a ver com isso, mas é um estado onde você se liga a um nível maior de alma. Preste atenção. Então, o que significa aqui, que está falando no Zohar, é exatamente sobre essa questão. Tá vendo? A carne significa Bassar, 502, 50 mais 2 é Ben. Ben é filho de A, né? Porque tem a conotação dentro do próprio nome Biná. Biná é o portal 50, onde a gente conta 49 dias para guardar a Torá, e chegando em Biná, começa-se o processo de retificação daquilo que está errado em você. Lógico que para chegar lá demora muito, não é tão simples assim. E diz ainda que o fim de toda a carne vai vir ante mim, né? Podemos tirar isso também, vão acabar as reencarnações. Disso aprendemos que, embora os ímpios, né, vão ao encontro dele, o tragam até ele, só depois de receber a autorização, ele eleva a alma de um homem, né? Ou seja, ele eleva essa alma. Só depois de receber a autorização, o lado negativo, ele leva a alma de um homem, tá vendo? Ele não pode tomá-la antes, o castigo, ele não pode ser antes, tudo é sobre o escopo divino. Por isso lemos, é para vir diante de mim, ou seja, obter permissão para escurecer o rosto da humanidade. E assim eu os destruirei com a terra. Daí a ordem dada a Noé. Faça-se uma arca de madeira, para nela salvar, e assim ele não poderá ter poder sobre você. Veja, então entrar nessa arca, entrar na construção do hebraico, entrar dentro da construção dessas... tirando essas metáforas da Torá, aprendendo a unificação da alma, chegando até Biná, que não é algo tão simples, isso são anos e anos de estudo. No 4º ano de estudo você começa a entender. Mas dizem ainda que demora mais 20 anos para você conseguir chegar. E aí não é para qualquer um. Então diz ainda que havia também outros motivos. Temos um ditado que quando a morte está em torno de uma cidade ou no mundo inteiro, ninguém deve se mostrar abertamente, porque então o anjo destruidor está autorizado a matar indiscriminadamente. Por isso, o santo bendito seja ele, disse a Noé, você deve tomar cuidado e não se mostrar ao destruidor, para que ele não possa ter poder sobre você. Talvez você possa dizer que não houve nenhum anjo destruidor aqui, mas apenas o ataque das águas derramadas. Não é assim. Nenhuma sentença executada no mundo, seja aniquilação ou outro dilúvio, mas ele foi apenas a personificação do destruidor. Assim é que o fato houve um dilúvio, mas essa foi apenas uma personificação do destruidor que assumiu seu nome. Veja, dilúvio é destruidor. Daí a ordem dada a Noé para esconder e não se amostrar do lado de fora. Mas você ainda pode objetar que a arca foi exposta à vista de todos, no meio do mundo, pelo qual o destruidor estava rondando. A resposta é que não faz diferença. Não faz diferença, pois enquanto o rosto do homem, não é, estiver fora da vista do destruidor, o destruidor não terá poder sobre ele.
Assim aprendemos do preceito que foi dado no tempo do Êxodo: nenhum de vós sairá à porta da sua casa até de manhã. Ou seja, houve uma destruição no Egito, houve uma marcação. Agora, devemos entender que o fator aqui, Beit, casa, é sair das linhas da Torá. Sair do entendimento da Torá, sair do fator doação, entrar no fator rigor e no julgamento. Os servos de direita são aqueles que julgam para o bem. Diz a Torá, e caiu a chuva forte aqui agora, hein? Diz na Torá, que se você sair dessa Torá, não importa o nível de sabedoria que você tenha, o nível de sabedoria que você conheça dos astros. Hoje nós temos pessoas inteligentíssimas que estão na NASA, temos físicos, matemáticos. Não é dessa lei que a gente está falando, a gente está falando da lei da Torá. Não está falando da sua sabedoria política, nada disso, a gente está falando da lei da Torá. Se você estiver dentro da lei da Torá, você não vai cair sobre o anjo da morte, que muitas vezes não vai te gerar só uma morte física. Cada vez que nós recebemos uma roupa, imagine, você foi numa loja, você comprou uma roupa muito cara, muito bonita, não é? Essa é só uma metáfora, lógico, e você cuida daquela roupa, ela tem até um lugar especial dentro do seu armário. Você protege aquela roupa, e aí você bota a tela com uma proteção plástica e você só usa ela em momentos especiais. Você gosta tanto dessa roupa que você nem gosta de emprestar ela é exatamente a roupa que você leva para todos os locais. Essa roupa, na verdade, não é o seu corpo. Então, perceba que quando a gente tem essa questão de ter uma proteção com algo, a gente guarda muito bem. Nós não fazemos isso com o nosso corpo. Nós deixamos ele fora do armário, fora da Torá, e deixamos ele desleixado para todos os lugares que nós habitamos, vamos a todos os locais sem prestar atenção no que a Torá está dizendo. E aí destruímos todo o nosso futuro e até o Olam Rabá. Isso aconteceu no tempo de Daniel. Diz que no tempo de Daniel, Nabucodonosor, o Ahasverosh, levantou uma estátua. Ele era poderoso naquela época, dominava todas as coisas, e diz que ele fez essa estátua e declarou que todo mundo tinha que se prostrar diante dessa estátua. Ele imaginava que aquelas forças dariam força para ele, para que ele vivesse para sempre, e naquele momento ele estava muito rico e dono de tudo, mandava e desmandava. Muito bem, existiam 4 homens naquela época: Daniel, Azarias, Mesarias, e o outro não lembro o nome. É assim mesmo comigo. Então, esses homens estavam junto com Daniel, e aí eles estavam lá debaixo daquele sistema político e espiritual. Diz a história ainda que houve uma festa, e dentro dessa festa todos tinham que ir lá reverenciar esse Deus. Vemos todo o povo de Israel indo até lá, e diz a história que todos se ajoelharam perante ele. Se ajoelhar perante a estátua não é uma questão da estátua mesmo, porque a própria estátua ela é dividida em vários padrões. Você vai ver que ela tem muitos materiais, depois a gente vai trazer um estudo sobre isso. E aí eles se prostraram mediante aquele sistema político, aquele sistema financeiro, e achavam que aqueles políticos, aqueles dirigentes, aquelas pessoas iriam salvá-los. Eles estavam cativos e estavam perdidos. Então eles se ajoelharam perante aquele sistema, aquela estátua, e acreditaram naquele sistema, e botaram sua vida toda naquele sistema. Os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, agora eu lembrei, eles foram também até lá. Muito bem, esses homens então, diz que depois dessa história, os Midrashim diz que você não vê mais os nomes deles, desses 3 sadiquim, 3 sábios, porque eles foram mandados de volta, tiveram que vender suas coisas todas, todos os seus tesouros, doaram tudo e tiveram que ir para Jerusalém para fazer Teshuvah. Eles entenderam que só o fato deles irem perante aquela imagem, eles cometeram um pecado contra Kadosh Baruch Hu, e isso é criar o desejo de receber para si mesmo, mas eles não se ajoelharam, mas chegaram aí.
e eles passaram a sua vida toda fazendo techuvá. Diz o texto que eles foram jogados dentro de um local, do inferno, e diz que lá eles iam queimar, porque eles iam para o Guerrinom, por causa desse ato de não cumprir a Torá. Não aparecerás diante de nenhuma imagem. Imagem também é um sistema financeiro e o sistema político do nosso mundo, que muitas pessoas ficam defendendo como se isso fosse o Deus de Israel, e não o é. Pessoas que defendem guerra e pensam que é o Deus de Israel, e não o é. Essas pessoas acham que essa Torá, ela não tem toda a resposta, mas o Deus de Israel tem. Muito bem, nós temos que nos cercar dentro dessa Beit, dessa Torá, sair de todo esse sistema e andar somente dentro da Torá. Muito bem, se passaram muitos anos, somente Daniel não foi sentenciado, porque Daniel não estava presente ali, e o livro já diz no final, eis que Daniel, você estará lá nos fins do dia. Ele pergunta do lado direito ou do lado esquerdo, dos ímpios, daqueles que pecaram contra ti ou daqueles que não pecaram, e diz que ele estaria já no Olam Rabá. Passaram-se muitos anos, chegamos no ano da Segunda Guerra Mundial, Hashem mandou todas aquelas almas, isso são palavras de sábios judeus, e aquelas pessoas teriam que pagar aquilo que ela tinha feito no passado, e aí a gente não compreende. Se a gente for para o lado do livro de Obadias, diz lá o seguinte, que no final haveriam rigores acima do que era proposto, porque o lado negativo entrou. O Ketz do fim chegou. Muito bem, as pessoas que tinham que morrer naquela guerra, exceto 10 sábios que morreram para tentar ajudar essas almas, porque eles sabiam que a Torá é muito além desse mundo, morreram porque estavam sentenciadas assim. Pessoas que pegaram um navio, foi para Nova York não aceitou essas pessoas, nenhum país aceitou, eles tiveram que voltar. Rabinos que não tinham que morrer saíram em férias e não participaram daquela morte. Crianças foram adotadas pela Igreja Católica e também não morreram. Mas todos aqueles que estavam sentenciados, sejam judeus ou não judeus, a morrer aquela morte, 85 milhões de seres humanos foram sentenciados, porque a guerra foi gerada por sistemas econômicos, sistemas religiosos e de separação de almas. Toda vez que uma alma é separada, toda vez que você participa de algo político, que você é da direita ou da esquerda, e que você não é pela unificação de defender as pessoas, como o Zohar fala, sempre esteja do lado da defesa, você não está na alma daquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa passou, e você não sabe o que está acontecendo com ela, você usa o seu recorte de mundo e julga essa pessoa. Muito bem, a Shem ali julgou algo, e aquele algo aconteceu, que aquelas pessoas elas foram mortas e jogadas nos fornos, e o Zohar diz que quando a pele, que é a própria pele da Torá que tem em nós, por isso que quando a gente vai no túmulo de um sábio, na pele dele está escrito esse Zohar, essa Torá, um amor profundo para Hashem, e as pessoas chegam ali cheios de pecado, e nesse tzadik ele pode receber as letras da Torá, e ele pode encontrar o caminho do amor e da verdade, da unificação das almas. Sabemos que quanto mais nós destruímos pessoas, quanto mais nós formos para o lado da vingança, mais esse mundo vai piorar. E aquelas pessoas foram sentenciadas, isso está codificado dentro da Torá, e que elas teriam que passar por isso, e como a pele foi queimada, elas não puderam passar para os astros da sua história, e aquelas histórias foram apagadas, como num HD que não pode se recuperar aquilo que estava escrito ali. Isso quer dizer que eles não foram retraduzidos para os astros, porque foram sentenciados a virar pó. Isso é muito triste. A alma pode ter voltado para Hashem, mas aquela história ali não existe mais, foi apagada. Prestem atenção nessa Torá, sigam essa Torá, peçam a Deus para te ensinar a amá-lo acima de todas as coisas, e que você saia desse mundo perverso e no desejo de destruir seu próximo, anular o seu próximo, ou participar de qualquer sentença que seja do lado da esquerda. Lembra que no passado você poderia ter nascido em qualquer lugar, lembre-se que você pode ter matado ou até mesmo morrido, lembre-se que você pode ter feito coisas ruins para a humanidade. O tikkun dessa vida é para você poder consertar.